Graça e paz, meus irmãos. Eu sou o pastor Evaldo, da Igreja Presbiteriana de Monte Alto, aqui em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. E hoje vamos dar continuidade à terceira parte do ensino central, do desenvolvimento da salvação. Na primeira parte, nós enfatizamos aquele aspecto central. Pedro, depois de 3 anos e meio seguindo Jesus, o Cristo ressurreto diz a ele: Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Como assim, quando te converteres? Ele já estava 3 anos e meio seguindo Jesus. É preciso mais, é preciso ir além de simplesmente estar no banquinho da igreja. Na parte 2, nós enfatizamos o que é isso, que ainda teve aquela questão do é aí que está a diferença. E a diferença é essa, é a diferença de você praticar, como diz Tiago, para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes do Evangelho, praticantes da palavra de Deus. E agora vamos iniciar a terceira parte, para fecharmos esse entendimento e uma menção a tudo aquilo que a Bíblia nos traz do que o Senhor exige. Não é um pedido, é uma exigência do que o cristão deve fazer no seu crescimento espiritual, no desenvolvimento da salvação. Vou colocar aqui, então, o nosso texto para nós podermos trabalhar. Pronto, já está aqui o nosso texto, no exato ponto em que paramos, mas antes de iniciarmos ali, façamos uma oração. Pai querido e amado, nós te bendizemos o teu santo nome, pedimos as tuas misericórdias sobre as nossas vidas, abre o nosso entendimento, abre os nossos corações, abre as nossas almas, Senhor, para que recebamos o teu ensino e estejamos sempre aptos a realizar a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a frutificarmos o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, continuando aqui no nosso texto, onde vai mostrar: aumentar o conhecimento resulta em abundante vida espiritual. Você quer ter abundante vida espiritual? Aumente o conhecimento, e o conhecimento de maneira prática. E acesso à mais completa plenitude da santificação, do amor e da fé possíveis antes de se chegar à glória de Deus, sendo essa a essência do ensino de Paulo, lá em Efésios 3, de 7 a 16. Vamos colocar aqui todo o texto. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades, dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, mediante a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Você percebe tudo aquilo que Paulo falou aqui? Ele mesmo já começa dizendo que é tudo dom da graça de Deus e que ele era o menor de todos os santos. Humilhe-se diante de Deus. Comece sempre colocando diante de Deus o arrependimento dos seus pecados, a certeza de que você sabe quem você é diante de Deus, mediante a palavra de Deus. Não é um santarrão.
lá embaixo. Somos pecadores. Nós somos totalmente dependentes de Deus em todas as coisas. E quanto mais você se esvazia diante de Deus, mais Deus pode te preencher com seu espírito, com os seus dons, com a sua capacitação para que você frutifique. O grande propósito do cristão é frutificar, crescer em Cristo Jesus. E vamos prosseguir. Todo conhecimento de Deus que aprendemos, temos que praticar. É isso que diz Filipenses 4, 8, 9. E o Deus da paz será convosco. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, mantenha a sua mente naquilo que você aprendeu de Deus, na sua santa palavra, na verdadeira doutrina bíblica, a doutrina dos apóstolos que está em Atos 2, 42. Pratique a verdade da palavra de Deus, mas pratique, aprenda a verdadeira palavra de Deus. Procure igrejas bíblicas, não procure igrejas em que as pessoas ainda estão começando a inventar uma doutrina. Não existe invenção de doutrina. Existe apenas o que a Bíblia diz e ensina, e foi o que Jesus passou aos apóstolos, e os apóstolos passaram à igreja, e é a base da igreja através de toda a história. O que quer que os homens acrescentem será sempre anátema, será sempre maldito. O resultado está nas próprias Escrituras, nas palavras de Paulo, que dedicou verdadeiramente sua vida ao Senhor. Logo, não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, como diz Gálatas 2:20. Então, queridos, o desenvolvimento da salvação de cada cristão permitirá que a igreja moderna possa ter a abundante vida espiritual que havia na igreja primitiva, como está lá em Atos 2, de 42 a 47. Nesse texto estão elencados os elementos essenciais que são necessários ao discipulado cristão, não apenas bastando seguir alguns, como faz a igreja moderna, pois se alguma dessas colunas for desprezada, vai faltar um dos requisitos para o desenvolvimento da salvação necessário para que para que sejamos um filho, assim como ele é um com o Pai, como está em João 17, de 21 a 23, e Apocalipse 3, 21. Temos que ir além do que o cristianismo moderno tem feito. Temos que ir além para trazer a igreja de volta, convertê-la à verdadeira comunhão com Deus. Como dizem muitos, vivemos a triste época em que estamos evangelizando os evangélicos, porque o Brasil tem 50 milhões de evangélicos, mas são raríssimos os cristãos. Precisamos trazê-los a Cristo, não apenas o evangelicalismo dos homens. Atos 2, 42 a 47. Atente bastante a esse texto. Ele traz verdades necessárias. Perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos. Aquilo que Lucas 24, 45 mostra Jesus ensinando a eles, abrindo o entendimento deles nas Escrituras, explicando. Então, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Tem que estar na igreja, tem que estar em comunhão com os irmãos. No partir do pão, fazendo menção ao sustento geral e, principalmente, aos sacramentos que Cristo estabeleceu, a Santa Ceia. E o batismo, que é uma base necessária para você ser aceito na Igreja de Cristo. Nas orações, estejam juntos em orações. Em cada alma havia temor. Você tem temor do Senhor na sua vida? Ou é simplesmente o amigo, o cara lá de cima? Não, ele é o Senhor, o totalmente outro. Não existe ninguém igual a ele. E muitos prodígios e sinais eram feitos,
intermédio dos apóstolos. Por que eram feitos e hoje a gente quase não vê? Que os sinais e prodígios acompanharão aqueles que estão indo cumprir o evangelho, praticar o evangelho. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Você está junto com todos os seus irmãos? Estão preocupados uns com os outros, vivendo esse amor fraternal, o amor com os irmãos, verdadeiramente? Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. No meio da igreja, tem alguém com necessidade? Vamos socorrer quem tem necessidade. Vamos atender uns aos outros. Esse é o amor fraternal. Diariamente perseveravam unânimes no tempo. Estavam juntos, um propósito, um desejo, uma vontade, dirigidos por uma verdadeira doutrina bíblica, que é a doutrina dos apóstolos, o que Cristo ensinou à sua igreja. E partiam de casa em casa. Faça o seu culto doméstico, não fique esperando apenas para ir na igreja. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza no coração. O crente está alegre, crente está feliz. Por quê? Porque a vida aqui é transitória. Nós estamos falando da eternidade. Louvando a Deus e contando com a simpatia. Você conta com a simpatia de todo o povo. O povo reconhece que você é verdadeiramente povo de Deus. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A salvação é uma operação única e exclusivamente do Espírito Santo. Nós somos chamados a lançar sementes. O homem não salva ninguém. Nós lançamos sementes para que o Espírito Santo dê o crescimento. E aí o Senhor vai acrescentando à igreja os que iam sendo salvos. João 17, 21 a 23. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. A igreja é enviada para ser um entre os irmãos, na fraternidade dos irmãos, e um com Deus. Não estamos aqui para fazer disputa com Deus, mas para obedecê-lo no que ele determinou. Apocalipse 3, 21. O vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, me sentei com meu Pai no seu trono. Jesus nos chama para uma posição elevadíssima, sentar no trono, governar. A igreja vencendo vai governar com Cristo Jesus. O Deus Filho declinou de sua glória e majestade, vindo morrer por nós como homem, após vida terrena de humildade e privações. Se Jesus viveu assim, nós não podemos viver? Não pode o cristão declinar do que é transitório por amor àquele que lhe deu todas as coisas na vida eterna? Esse é o sentido do discipulado de Mateus 16, 23. Esse é o entendimento que se deve atingir com o desenvolvimento da salvação. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Negue a si mesmo. Tome a cruz de Cristo. Tome o evangelho. Siga-o. Seja cristão. Não meramente apenas um evangélico, mas um cristão de verdade. A igreja moderna perdeu o amor, como cumprimento ao que o próprio Jesus disse em Mateus 24, 12 e 13. As escrituras estão se cumprindo. Se é que somos filhos de Deus, temos obrigatoriamente, por amor a Deus e ao próximo, olvidar, realizar todos os esforços
fazer daquela brasa remanescente surgirem chamas vivas de amor. O amor é a marca do cristão verdadeiramente convertido, como está em 1 João 2,10. Então, em Mateus 24, 12 e 13, diz: por se multiplicar a iniquidade, o que mais existe nos nossos tempos, o amor se esfriará de quase todos. Quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Persevere em Cristo Jesus. Persevere amando a Deus acima de todas as coisas. Primeira carta de João 2,10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Você realmente ama o seu irmão? Você realmente ama a Deus? As duas determinações de Jesus, de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A W. Tozer afirma que o amor tem que ser inteligente e bem informado, se é que deva ter algum sentido permanente. Você quer amar de verdade? Faça isso com inteligência. Faça isso bem informado pela palavra de Deus, para que tenha um sentido permanente. Ou seja, no Brasil nós achamos que amor é passar dando uma coxinha para alguém ou, no máximo, dar uma cesta básica. Pronto, amei. Não, você não amou. Você criou um placebo na sua cabeça para você fingir que está amando. Amar é dividir com o outro. É fazer isso de maneira inteligente e bem informada. Se você pegar metade do seu dinheiro e der à pessoa, ela vai mudar de vida? Se não mudar de vida, não adianta você dar o dinheiro para ela. Você tem que ensiná-la a pescar, e não apenas dar o peixe. Você tem que ensiná-la a trabalhar, não apenas trabalhar para ela. Você tem que conduzi-la para ter uma vida útil e produtiva. Vai ser isso que a pessoa vai precisar, mas encaminhe a pessoa, importe-se de verdade com a pessoa. Jonathan Edwards dizia que deve haver calor no coração e luz na mente, e não mais calor do que o justificado pela luz. Tem que ser proporcional. Ele estava totalmente pautado nas Sagradas Escrituras. O calor a que Edwards se referia era o da adoração, e não existe adoração sem amor a Deus e ao próximo. A igreja moderna, com raras exceções, que são pontuais, temporárias, não tem o calor do amor nem a luz das Escrituras. Apenas emocionalismo e barulho, o que é desagradável a Deus, como diz Amós 5, de 21 a 23. E mais ainda, se você tem mais calor do que luz, essa adoração ultrapassa a Bíblia. Se você tem mais luz do que calor, esse conhecimento bíblico será frio, inoperante. Você não coloca em prática. Você tem que ter o equilíbrio necessário para agir com a sabedoria do Espírito Santo de Deus. E diz Amós 5, 21, 23, aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Se você faz muito barulho, se você faz muito emocionalismo, é proibido fazer barulho? Não. É proibido ter emoções? Não. São bíblicas, você pode tê-los, desde que seja compatível com a luz da palavra de Deus. Adianta correr para templos lotados, pintados de preto, com muito emocionalismo, muito barulho e nada da palavra de Deus. Nós somos chamados para ser discípulos de Cristo Jesus e não para seguir palhaçadas de homens. Não para seguir heresias, não para seguir condenações que levam apenas ao inferno. Temos que ter a luz da palavra de Deus. Procure igrejas sérias que te ensinem o caminho da palavra de Deus. Prosseguindo,
Os frutos do desenvolvimento da salvação trazem mudança completa nos pensamentos, no entendimento e nas atitudes, que são os frutos do Espírito Santo, lá do texto de Gálatas 5, 22, 23. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23 diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Por quê? Porque a lei veio para trazer ao homem a consciência do pecado. O pecado procede da carne, e procede do Espírito. Não há lei que proíba. A lei de Deus não proíbe, ela estimula. Você deve frutificar. Você deve apresentar os frutos do Espírito. Você deve desenvolver a sua salvação. Você deve crescer no conhecimento e na fidelidade a Cristo Jesus. O desenvolvimento da salvação de cada cristão permitirá que a igreja moderna possa voltar a ser o sal da luz, o sal da terra, a luz do mundo. Sal da terra, luz do mundo, como está em Mateus 5, 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o valor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. Alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Meus queridos irmãos, observem a profundidade da palavra de Deus. Nós não estamos mais falando de leite espiritual, estamos falando de desenvolvimento da salvação. Depois de 3 anos e meio só ouvindo, estava na hora de praticar, de viver o evangelho. É disso que nós estamos falando. Martin Lloyd Jones afirmava que somente vamos influenciar e ganhar o mundo quando formos exatamente diferentes do mundo. A igreja de hoje é diferente do mundo? Não. Ela é igual ao mundo e, em vários aspectos, é muito pior do que o mundo. Tamanha a quantidade de pessoas dentro das igrejas que até hoje não conheceram nada de Cristo Jesus e não refletem Cristo Jesus. O Barth afirmou há uma segunda consequência prática, o elemento edificação. O que se deve edificar? Evidentemente, a própria igreja. Todavia, edificar a igreja não deve ser compreendido no sentido do livro Pastor de Hermas, onde isso significa continuar a construir. Edificar sobre o edifício em vias de construção. Não é isso. Edificar a igreja é reconstruir do começo ao fim, cada vez. Cada vez que você pega a sua Bíblia, comece por você, reconstrua-se você mesmo, cada vez que você lê a Bíblia. Tenha a coragem de jogar fora tudo aquilo que a Bíblia está dizendo que é pecado. Tenha a coragem de jogar fora todo o entendimento, todo o ensino que claramente você aprendeu errado, que a Bíblia diz está errado. Reconstrua-se a si mesmo e seja você a mudança na sua igreja. A igreja deve constituir-se sem cessar, deve aceitar sem cessar a ordem que nos é dada, reaprender a obediência. Aprenda a obedecer. O nosso maior problema nos dias de hoje, as pessoas estão resistindo ao pastorado. O pastor vê claramente que as pessoas estão em dificuldade, não apenas financeira ou de saúde, mas não conseguem caminhar na fé, mas também não aceitam que o pastor as conduza.
As pessoas estão vivendo uma crise de pastorado. Não querem que o pastor lhes ensine o caminho, porque cada um quer seguir o seu próprio caminho. Reaprenda a obediência. Pela obediência, para a obediência, porque você vai obedecer a genuína palavra de Deus. Siga não opiniões pessoais do pastor, mas a palavra de Deus, a verdadeira doutrina dos apóstolos. Pela obediência, para a obediência. Qual é a marcha do cristão? A igreja é uma comunidade colocada sob a revelação, sob a palavra de Deus, de Gênesis ao Apocalipse, e nada além disso, e edificada pelo ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A edificação se realiza pela graça de Deus em face da vida. Nesse quadro, então, sim, mas somente então pode-se falar da educação de homens, de ajuda moral e espiritual à humanidade. Se a igreja não estiver centrada, não for uma igreja estruturada em si mesma e na própria palavra de Deus, como vai ajudar o outro se ela não sabe nem para si mesma? Há o lugar para construções secundárias, à sombra do edifício principal. Mas primeiro temos que construir o edifício principal. Primeiro temos que edificar Cristo em nossas vidas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Uma só coisa é necessária. Isso está na proclamação do Evangelho de Karl Barth. Ele é controverso em alguns aspectos, onde ele exprimiu sua opinião pessoal, mas na obra dele, naquilo que fala do Evangelho, vale a pena a leitura. A verdadeira conversão de Pedro, como consequência do desenvolvimento da salvação, é provada por suas cartas, como se constata do texto de 2 Pedro 1, de 3 a 11, que recentemente estivemos estudando. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou à sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo com toda diligência, com toda dedicação, associai com a vossa fé a virtude, melhor traduzida como coragem. Com a coragem, o conhecimento, e é coragem para poder colocar em prática a fé, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, e com a fraternidade, o amor. A fraternidade, muito bem entendida como o amor entre irmãos. E o amor, o amor de Deus em nós que nos salva, e o nosso desenvolvimento da salvação, nossa frutificação, que faz com que nós amemos a Deus, nós possamos responder a esse amor de Deus em nós, nas nossas vidas. Porque estas coisas existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, a parte central termina ali. Nós vamos, então, a partir desse momento, nos próximos estudos, abordar os aspectos que são laterais e que estruturam e conduzem nesse desenvolvimento da salvação. Reflita, medite, saiba o que é ir além de ficar no banquinho,
saiba o que é praticar a fé, o conhecimento experimental de Deus. E mais ainda, quando você começa a trazer isso verdadeiramente para a sua vida, e você consegue começar a transformar a sua igreja, a igreja de Cristo. Deixe de ser meramente evangélico, segundo esse evangelicalismo baixo que existe hoje no nosso país, mas torne-se verdadeiramente cristão, o verdadeiro cristão que o Senhor nos permite ser pela ação do seu Espírito, pela sua palavra. Vou sair aqui da tela pequena, isso, voltei aqui para a tela cheia, e vamos encerrar esse momento. Querido e amado, eu te agradeço as tuas misericórdias, te agradeço que o Senhor verdadeiramente anda conosco, que o Senhor nos capacita, nos ajude em tudo, Senhor, e nos faça frutificar desenvolvendo para ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Logo, logo, veremos com os próximos estudos. Deus os abençoe, abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém.